E a crítica de hoje é para aquela que sente uma paixão, um tesão, um amor eterno por vagabundos, por canalhas de todos os tipos, criminosos de todas as espécies. Estamos nos referindo à mídia. Mas o amor da mídia, ele é tão verdadeiro quanto aquele amor daquelas mulheres do Job, que fala assim, R$ 400, amor. Isso porque a mídia está interessada verdadeiramente naquilo que dá dinheiro na sua indústria do entretenimento. Mas aí vocês podem me perguntar, Carlos, você não está exagerando não, Carlos? Onde que a mídia, na verdade, ela é eu poderia até dizer uma instituição que vai mostrar a realidade ali dos fatos, né, como os fatos acontecem. Mas você pode até pensar assim, eu acho que até é inocência quando se pensa assim. Mas eu vou te fazer uma pergunta e vamos ver se vocês conseguem me responder. Vocês vão citar para mim 3 bandidos. É muito fácil citar 3 bandidos, né? O que vem à cabeça? Para mim vem o Maníaco do Parque, vem o Lázaro, né? Vem a Suzane Richthofen, até difícil falar esse nome, Richthofen. Agora eu volto à pergunta. Para falar o nome de 3 bandidos é tão fácil. Agora você vai me falar 3 nomes de cientistas e pessoas que verdadeiramente contribuíram para a sociedade. Não, você vai citar 3, não. Cite só um. Pois é, pessoal, porque a mídia, na verdade, então ela se utiliza do crime para construir suas narrativas. Porque o crime ali, ela vai prender o consumidor, vai prender ali o ouvinte, vai prender ali o espectador, né, no sentido ali de drama, de medo, né, e ela vive de cliques, vive de engajamento, vive de propaganda. Então ela separa tudo aquilo do contexto real e transforma essa fase numa expectativa de filme, uma expectativa de glamourização. Ou seja, ela transforma o crime num produto que deve ser vendido, fazendo assim uma inversão de valores. Ou seja, o que é ruim se torna bom para a mídia e o que é bom, na verdade, é afastado. Vamos pegar, por exemplo, o sensacionalismo da venda, da construção no caso do Lázaro. Vocês se lembram do caso do Lázaro? Veja como que a mídia ela vai criando uma sensação até de reality show. A polícia foi desafiada, né? Foi chacotada, brincaram com a polícia, o cara tá dando baile. E por onde esse homem passou, medo, população que não dormia, pessoas abandonando chácaras, gente tentando fugir das próprias propriedades. Então, pessoal, eles vão construindo uma narrativa onde separa toda essa realidade e vai transformando isso num reality show. Ou seja, essa perseguição aí do Lázaro, aí muita gente se lembra do que aconteceu, foram 20 dias de perseguição, parecia que cada dia era um capítulo, como de uma cena de um filme, né? Foi colocando pânico na sociedade, a sociedade com medo, refletia até, por exemplo, aqui na minha cidade, que é uma distância de quase 1.000 quilômetros, as pessoas chegavam a dizer, nossa, e se esse homem chegar aqui? A mídia acabou transformando isso num filme, né? O quanto que a mídia arrecadou explorando a questão do Lázaro. Isso foi uma caça de gato e rato, a mídia explorando isso a cada minuto, a cada segundo, né? E se você for ver, eles não mostraram o outro lado, por exemplo, das vítimas desse criminoso, desse bandido. Só mostrou o lado de um filme, de uma cena de drama, dramática ali na situação, até chegar naquele desfecho, né? Onde finalmente a polícia consegue matar o Lázaro. O desfecho final dessa cena. Então a mídia criou essa cena de filme, onde o Lázaro era o protagonista, envolvendo polícia, a procura, até o seu desfecho final. Agora eu te pergunto, por que a mídia não dedicou seu tempo às vítimas, né, desse criminoso? E uma verdade agora tem que ser dita, porque quando a mídia transforma esses criminosos, esses assassinos, em pessoas famosas, isso acaba inspirando outras pessoas
a seguir o mesmo caminho, né? Porque isso, a gente vive numa sociedade de competitividade, uma sociedade onde a busca pelo sucesso é constante. E quando a pessoa vê um Lázaro da vida sendo famoso, uma glamorização do tipo, a pessoa vai querer seguir esse mesmo caminho. Então a mídia ela vai contribuir para quê? Para fazer uma inversão de valores, vai quebrar com a ética, vai quebrar com a moral, vai colocar toda a sociedade lá embaixo. Então quando eu digo por que a mídia ama o bom criminoso, é justamente porque ela vê no crime um produto de alto valor para entretenimento. E para as pessoas que estão, né, de fora assistindo, é muito melhor assistir esse espetáculo do que participar da problematização de um contexto geral, o porquê desse crime, o porquê que a sociedade age dessa forma. Então eu prefiro ficar sentadinho no meu sofá, numa boa, e ver o que está acontecendo, falar para o meu pai, aconteceu isso, aquilo, e virar uma discussãozinha de boteco e as coisas permanecerem da mesma forma. Ou seja, a gente vive aí um espetáculo onde a mídia ela usa das barbaridades da sociedade, transforma aquilo dali em produto e a gente também como um consumidor desse próprio produto de violência. Olha a doideira que a gente está seguindo nessa era moderna, pessoal. Agora, pessoal, vocês se lembram daquele caso da Suzane? Qual que é o nome dela? Suzane Richthofen. Pois é, até o nome é difícil. Olha só como que a mídia se utilizou. Suzane Richthofen. Ou seja, olha, só de falar nesse nome a gente já sabe que é da elite, né? Vamos ver como é que a mídia ela age em relação a isso. Ela, ao invés de entrevistar, né, descobrir o porquê, né, de que ela ter assassinado os pais, ter mandado assassinar os pais, não, a mídia foca nela, foca na beleza dela, foca numa menina que manda matar. Olha só, ela transforma isso num romantismo, naqueles filmes românticos. Ou seja, eu tenho uma paixão com meu amigo e vou pedir ele para matar os meus pais, porque os meus pais não querem o nosso namoro. E a mídia vai explorar esse caminho como se fosse um filme romântico. Vamos ver como é que a mídia trata um criminoso. Entrevista. É o que você vai ver agora. Furar o bloqueio formado em torno de Suzane von Richthofen não foi fácil. Desde que saiu da cadeia. Aqui ele mostra ela uma coitadinha, indefesa, singela, de uma família rica, que fez isso tudo por amor. Olha a narrativa como é que é bonita dessa mídia. Em junho do ano passado, a jovem tem contado com a proteção deste homem, Denivaldo Barney, amigo da família Richthofen. Ela começa a entrevista mostrando fotos de amigos e da família. Olha só, a repórter ela chega para conversar junto com a criminosa, ela, sem algemas, sem nada. Como é que o crime compensa para a mídia? Essa é a vovó. Quando que vocês tiraram essa foto? No aniversário dela, eu fui visitar ela. De mãos dadas com um protetor, fala sobre a relação com o ex-namorado. Não, se você olhar aqui, não é um criminoso, não é um bandido. Uai, do jeito que tá aí, é uma menina indefesa que agiu tudo pelo amor. Daniel Cravinhos. Eu me arrependo muito. Eu me arrependo muito. Você acha que se você não tivesse conhecido o Daniel, nada disso teria acontecido na sua vida? Não, nada disso, nada disso. Nada disso, fez tudo por Suzane amor. olha para Barney. Em nenhum momento A entrevista continua. Mas quando vocês vão ver, pessoal, o que essa mulher fez, ela contratou o namorado dela e matou os pais à própria marretada. Imagina como é que é a mente de uma pessoa psicopata desse tipo. E por que a mídia deu tanta atenção para ela e não investigou as causas do assassinato, o porquê daquilo, investigou qual que era a natureza dos pais, para descobrir uma outra perspectiva. Porque isso aí realmente, ela não dá ibope, essa que é a verdade. E eu me lembro na época que quando eu assistia a esse episódio, a mídia colocou tanta propaganda em cima da beleza dessa senhorita aí, que muita gente ficou encantada. Como uma jovem bonita dessa poderia cometer um assassinato de tal nível, de tal gravidade? Isso prova o quê? Que a mídia já vai construir uma narrativa em cima da glamorização. É uma outra narrativa do crime romântico. Aqui se constrói uma narrativa diferente da do Lázaro. Do Lázaro é uma perseguição de gato com rato, onde no final o rato é preso na ratoeira.
Aqui é diferente, aqui é a construção de um amor, de um crime feito por romantismo, onde pede para o namorado assassinar os próprios pais, porque os pais não aceitam a relação deles como de um rico com um pobre. Olha só que narrativa bonita, né? Isso gera muito engajamento, muito dinheiro e gera, né, um consumismo muito grande para o público. Agora vamos ver um outro tipo de narrativa que a mídia usa, ou seja, aquela narrativa de humanizar o bandido, de tornar inofensivo, né? Vocês lembram do Maníaco do Parque? Olha ele aqui, ó. Olha como é que o Marcelo Rezende está do lado dele, hein? Vamos ver um pouquinho. Esses rostos aqui das pessoas que você matou. Aquela velha natureza. Isso. Você lembra, por exemplo, da Elisângela? Elisângela Francisco da Silva, 21 anos. Corpo encontrado no Parque do Estado em 28 de julho de 90. Olha o sensacionalismo que eles dão pro bandido, né? E você coloca, voltando aqui, ó, você coloca o Marcelo Rezende do lado do bandido, sem algema, sem nada. E aqui eu achei engraçado, foi a inocência do cara que comenta, pessoal. Gostei da atitude do Marcelo Rezende. Encara bandido de frente. Vocês acham mesmo que Marcelo Rezende vai encarar um bandido desse de frente? Quantas pessoas que estão ali atrás das câmeras, que é puro sensacionalismo. E esse vídeo, pessoal, que a gente mostra que é justamente isso. Tem muita gente que é inocente, que acredita nessas narrativas. E o segredo, pessoal, que a gente tem que passar é que quando a gente faz um vídeo desse tipo, não é só para fazer um vídeo, é para passar uma mensagem, dizer que tudo isso é uma narrativa, dizer que eles colocam o bandido como um herói, na verdade o bandido não é um herói, né? A mídia faz uma inversão de valores. A gente tem que ensinar para os nossos filhos que isso é errado, que não devemos focar nisso. Infelizmente, não temos como fugir dessa mídia, né, inescrupulosa que só almeja o dinheiro, independente de ética ou valor, mas devemos ensinar aos nossos filhos que isso daí não se constrói um verdadeiro herói. E voltando, pessoal, na questão do humanismo, olha só o que a mídia faz. Ela entrevista a mãe do Maníaco do Parque. Isso é uma forma de humanizar o bandido, de torná-lo bonzinho. Estas fotos inéditas mostram diferentes Aí já mostra ele quando ele era criança. Olha como é que a mídia prepara tudo, né? A humanização do bandido. fases da vida de Francisco de Assis Pereira. O menino sorridente que aparece nesta imagem é o mesmo homem que, anos depois, posa para a câmera na cela de uma prisão. Nossa, é uma cena muito triste, né, gente? Muito triste mesmo, a humanização do bandido. Se não me falha a memória, eu me lembro que muitas mulheres queriam se encontrar com esse bandido. E na época se questionava muito por que as mulheres queriam se encontrar com um bandido de tal espécie. Se a própria mídia, ela constrói um bandido humanizado, qualquer um se apaixonaria por esse bandido, menos eu. Entre uma foto e outra, a surpreendente transformação de um jovem que cresceu sob os cuidados da mãe, Dona Maria Helena Pereira, e se tornou conhecido. Agora eu te pergunto, quanto tempo de duração foi essas reportagens em cima do Maníaco do Parque? E quanto tempo de duração foi nas vítimas que esse vagabundo fez? Agora eu te pergunto, por que a mídia não entrevistou as famílias das vítimas? Como que essas famílias estavam se sentindo? E por que elas resolveram logo entrevistar a família do criminoso? Olha só como é que há essa inversão de valores que a mídia utiliza frequentemente. E agora, mais recentemente, a gente tem agora, né, uma nova pessoa famosa que a mídia está tentando construir e já se utiliza das redes sociais para tentar colocar como musa uma pessoa a ser inspirada pela sociedade. Sabe quem que é essa pessoa famosa? Reviravolta que tem nas redes sociais. Só que nas redes sociais a conversa vai ganhando perna e vai se perdendo. Então eu tenho uma reportagem oficial para mostrar para você os detalhes. A jovem conhecida... Olha só, não é bandido não é bandida não, é a musa do crime. Olha só o quanto que isso inspira as pessoas, né? Musa do crime. Conhecida como Penélope, musa do crime, ela pode estar viva. A Japinha foi dada como morta durante a mega operação. Aqui, olha só um minutinho. Aqui, olha só a musa do crime.
Isso aqui é uma arma, pessoal. Olha isso aqui, é uma arma. Tá enfeitadinha aqui. Como que isso aqui não usasse para matar as pessoas? Isso não deveria nem ser mostrado. E a mídia sempre ressaltando isso. A Japinha foi dada como morta durante a mega operação policial lá no Rio de Janeiro. O nome Então, pessoal, a filosofia ajuda a explicar esse fenômeno terrível que a mídia se utiliza. E para isso eu trouxe aqui uma frase impactante de um dos pensadores, Guy Debord, onde Guy Debord vai refletir sobre toda essa situação que eu estou falando, tanto é que essa aí foi a base do vídeo. Ele vai dizer o seguinte, que o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediatizada. Aí os bonitão vão falar, agora descobri, né, você, Carlos, você é um esquerdista, né? Agora tudo se explica, sua crítica contra as mídias. Nada disso, pessoal. O cara que pensa nisso é aquele que fala assim, Na verdade, pessoal, quando a gente olha de um ponto de vista filosófico, não quer dizer que a gente é de esquerda ou de direita, mas o que impacta, qual a contribuição que aquele pensador trouxe para a gente explicar a nossa realidade de hoje, independente de ser de esquerda ou de direita. E quando Guy Debord coloca essa frase aqui, ele é o exemplo do que acontece hoje. O espetáculo não é um conjunto de imagens. A gente vê as redes sociais hoje, né? Não é mais nem ser e nem ter. É um parecer, mas uma relação social entre pessoas mediatizadas. Então a mídia transforma tudo aquilo que foi de um fato concreto, um fato real, e transforma aquilo em imagem, em cinema, ou seja, transforma aquilo dali num produto, um produto de entretenimento do público. Então as grandes questões que deveriam ser feitas para que houvesse realmente uma transformação na sociedade, isso não acontece. E Guy Debord, ele é o exemplo claro disso, que quando ele fala o espetáculo é justamente para causar, não é um conjunto de imagens, mas a relação das imagens ali, eles tiram do fato concreto. E a gente cai assim numa espécie de seres robóticos, e a gente cai assim num sistema de alienação, onde a gente passa também a ser produto e consumidor de nós mesmos. Isso é uma coisa muito impressionante. Agora eu gostaria de apresentar uma das celebridades que eu queria destacar aqui. Vocês já ouviram falar nessa pessoa aqui? Jaqueline Góes. Jaqueline Góes, ela é uma verdadeira heroína, diferentemente desses bandidos. Jaqueline Góes, ela é uma cientista. Olha só o que ela fez no ano de 2020, naquela época do Covid. Dentro de 48 horas, ela conseguiu fazer o sequenciamento do genoma do vírus. Países de primeiro mundo levam no mínimo 15 dias. Ela ganhou vários prêmios e a mídia não divulgou. Isso deveria ser notícias e notícias no mundo inteiro. E passou despercebido numa simples matéria. Agora eu vou te mostrar um outro exemplo de uma verdadeira heroína. Esse vídeo da professora, vocês devem ter ouvido falar nesse vídeo, Eleide Abreu. Isso aqui é verdadeira heroína, é isso aqui que vocês têm que ensinar para os seus filhos, e não aquela porcariada que a mídia fica pregando. Você já ouviu falar em Eleide Abreu? Só um pouquinho para vocês sacarem. A professora que deu a própria vida pelos seus alunos. Eleide Abreu Silva. Ela deu a própria vida para os seus alunos. Uma professora de 43 anos que arriscou tudo para salvar seus alunos. Arriscou tudo para salvar seus alunos. Em um ato de coragem inesquecível. Um ato de coragem. E olha, pessoal. Em 5 de outubro de 2017, na creche Gente Inocente, em Minas Gerais. Isso aqui foi em Janaúba, Minas Gerais. Uma mulher fraca, indefesa, para defender 25 alunos, ela entrou em confronto com um segurança que pôs fogo nele mesmo e queria atear fogo nas crianças. Relay enfrentou um incêndio criminoso provocado por um vigia da instituição, que invadiu o local com combustível e ateou fogo na sala onde estavam as crianças. Sem pensar em si mesma, ela lutou contra o agressor e conseguiu retirar cerca de 25 crianças do local em chamas, mesmo enquanto era atingida pelo fogo. Seu ato heróico garantiu a vida de muitos, mas as queimaduras que atingiram 90% do seu corpo foram fatais. Seu sacrifício se tornou um símbolo de coragem. A creche foi renomeada em sua honra. O nome... Isso foi um ato de bravura. Imagina, isso aqui era para ser lembrado todos os dias. E a mídia só lembra no Dia das Mulheres e no Dia do Professor, bem superficialmente. De Haley vive como um exemplo de amor e bravura, protegendo seus pequenos até o fim.
Eu vou deixar esse link aqui em homenagem a Ellie de Abreu, que trata um pouco da história dela, de quem foi a guerreira, né, que morreu defendendo 25 crianças. Coisa que a mídia vai divulgar bem superficialmente, né? Agora, em relação a bandidos, teremos aí milhares e milhares de horas. Em relação aos verdadeiros heróis, a gente tem poucos minutos. Dia de homenagear Ellie de Abreu, professora, mãe e heroína. Ellie, antes de morrer, salvou a vida de crianças após o vigia incendiar a creche onde ambos trabalharam. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puderem ajudar com o canal, curtindo, dando um like, se inscrevendo, eu agradeço muito e até a próxima.